coração, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós no quarto dia do propósito de fé dos 52 dias. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade. Obrigado pelo que o Senhor já está fazendo na vida do seu povo, pela grande obra que já se iniciou e que, com a nossa cooperação, certamente será concluída. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor sustente o teu povo, ajude-o a se manter focado e atento, meu Pai, atento aos pensamentos, aos sentimentos, às palavras, às vozes que chegam, meu Deus, para nos desanimar, desacreditar, para nos colocar em dúvida em relação àquilo que o Senhor já nos garantiu, que é uma restauração total, completa, um tempo de consolo, de conforto, de descanso, e eu creio nisso. Sustenta o teu povo, abençoa-nos, meu Pai, nesse trabalho da Casa Firme. São 25 horas de oração, de palavra, Senhor, de mensagens que nos ajudam a manter a posição que o Senhor espera, a assumir a postura que o Senhor precisa para nos abençoar. Então, fala conosco nessa tarde, conduz essa reunião, e eu peço, meu Deus, que a tua presença seja real e palpável aqui, que a tua palavra possa fortalecer o teu povo, fortalecer, meu Deus, a fé que trouxe essa pessoa até aqui, meu Deus, que a fez dar início, meu Deus, fortaleça essa fé, e que a mesma, meu Deus, a mesma fé seja mantida, meu Deus, e numa crescente até o final dos 52 dias, para que todos possam ver o seu projeto de restauração concretizado, realizado, e assim o nome do Senhor ser glorificado. É o que eu peço, seja conosco agora nesta reunião, que eu entrego e consagro ao Senhor, coloco tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza, e vamos abrir aqui em Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Eu falava ainda ontem, que Neemias foi levantado por Deus para abrir os olhos daquele povo. Neemias libertou aquele povo de uma cegueira espiritual, porque eles estavam entregues, eles estavam conformados, e por que não dizer acostumados com aquela situação que ele chamou de terrível e humilhante. Era uma situação terrível e humilhante, que não cabe, que não condiz, com a vida, não condiz com a vida de uma pessoa que teme a Deus, que serve um Deus grande e temível. Por isso que Neemias não conseguiu conviver com aquelas informações e não fazer nada. Quando chegou até ele a situação que os seus irmãos estavam em Jerusalém, Neemias era um homem, até pela posição que ele ocupava, e ele não chegou lá do nada, nada acontece do nada, ele alcançou aquela posição de copeiro, de um homem de confiança. Então, esse homem tinha uma ambição, um desejo de vencer, de crescer, de
ocupar uma posição importante, e é óbvio que não chegou lá do nada. Então, para ele era inconcebível, né, o seu povo, o povo de Deus, encontrar-se naquela situação. E ainda destaquei ontem que, quando Hanani chegou, né, falando de como estava, né, o povo em Jerusalém, os sobreviventes do cativeiro, como passavam por grande sofrimento e humilhação, na verdade, eles não estavam passando, eles estavam já há muito tempo naquele lugar. E tem traduções que usam a expressão, e ainda os muros não foram, né, reconstruídos, e ainda as portas não foram consertadas. Ainda, por quê? Porque o povo estava dessa forma, já conformado e até acostumado com aquela situação, convencidos de que não era possível restaurar, mudar, reverter aquele quadro. Sofreram uma derrota interna. Aceitaram, né, que a situação era impossível. Então, quando você sofre uma derrota interna, quando você acredita que não dá, que é impossível, você nem coloca força para reverter aquilo. Você não reage, você aceita, você passa a ter uma postura passiva e acomodada diante da situação. Então, Neemias chegou, né, com esse propósito, abrir os olhos, libertá-los daquela cegueira, fazê-los realmente enxergar que aquilo não era normal. Diga, não era normal. Então, nós precisamos analisar isso dentro desse propósito, porque a proposta do propósito de fé dos 52 dias é exatamente essa. Tirar as pessoas de uma inércia, de uma passividade, abrir os olhos delas em relação às situações que talvez estão aí, né, se esticando, situações que já poderiam ter sido resolvidas, mas não foram, não porque não tem jeito, mas porque até agora eu não criei, eu não coloquei a força necessária, eu não me levantei, eu não mudei a minha visão, o meu olhar para aquela situação. Então você precisa analisar seus pensamentos, porque como você pensa, você age, como você pensa, né, você fala. Então, você é o resultado daquilo que você pensa, daquilo que você acredita. E nenhuma mudança vai acontecer aqui fora se não mudar primeiramente dentro. Então, talvez você nunca parou para pensar e analisar a respeito, mas talvez você esteja também, né, tratando como normal aquilo que não é normal, não deve ser tido dessa forma, né, como algo normal, algo a ser aceito. Ainda na segunda-feira, dentre várias passagens bíblicas que nós lemos, nós trouxemos aqui os textos de Êxodo e também de Joel, que mostram o que é o normal na vida do povo de Deus. Em Êxodo 8, 22, diz assim, mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Então, onde habita o meu povo, não vai acontecer o que está acontecendo em todo o Egito. Eu vou tratá-los de forma diferente. Em outras palavras, o que todo mundo, o que todo o Egito, que o Egito representa o mundo, o que todo mundo vai viver, meu povo não vai viver. O que o Egito vai sofrer e está sofrendo, meu povo não vai sofrer. Então é normal derrota, vergonha, miséria, morte. É normal no Egito, é normal fora de Deus. Em Deus nós podemos até passar. O problema é que o povo não estava passando, porque os muros ficaram lá por mais de um século, 120 anos. Isso quer dizer que teve gente que nasceu,
cresceu, viveu em meio aos escombros, em meio à humilhação, à zombaria, à vergonha e morreu nessa situação. Tem gente que ele não passa, ele vive uma vida inteira. E ele termina seus dias numa condição que Deus não planejou. Inclusive, muitos terminam seus dias dizendo: Deus prometeu, Deus falou, que eu tenho promessa, porque Deus, me garantiu isso e aquilo, mas a promessa nunca se cumpre. A palavra nunca se cumpre, a promessa nunca se cumpre, e não porque ela falha, mas porque nós não, muitas vezes, damos condições a Deus. Eu não creio que Deus levou 120 anos para despertar um coração, despertar alguém, colocar no coração de alguém o desejo de mudar aquele cenário. Ao contrário, eu creio que muitos foram tocados por Deus, impulsionados ali. Como Neemias foi profundamente tocado por Deus, quando ouviu aquelas palavras. O Espírito incomodou. E ele não suportou, ele estava longe daquele lugar terrível, de vergonha, de humilhação. Ele estava numa outra condição, no palácio de Suzã, servindo o rei como copeiro, como homem de confiança do rei. Era outra realidade, outras circunstâncias, mas ele não conseguiu mais viver em paz, sabendo de como os seus irmãos, o seu povo estava. Então essa natureza inconformada precisa existir. Deus está à procura de pessoas assim, inconformadas, que não aceitam. E não aceitam por quê? Porque sabem o que Deus pensa a seu respeito, sabe qual é a vontade de Deus para o seu povo. Lá em 3 João diz: amados, João expressa a vontade de Deus, dizendo isso: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, vá bem a tua alma. Ou seja, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos plenos, que não tenha uma área sequer da nossa vida doente, estéril, arruinada. Mas a gente sempre fala, esse é o desejo, essa é a vontade, esse é o plano, esse é o propósito de Deus, é para isso que Deus nos chama. Mas se vamos viver o que Deus tem, deseja, planeja para nós, se é os planos de Deus, se são os planos de Deus que vão se cumprir ou não, depende da nossa atitude, da nossa fé, do que nós acreditamos. E eu não posso dizer que eu acredito numa coisa agindo totalmente diferente do que eu afirmo. Esse povo não podia dizer que acreditava na mudança, porque não havia uma reação. Esse povo não podia dizer que acreditava num Deus grande e temível, porque eu vou mostrar para você que as opiniões, a visão, o olhar dos inimigos era o que determinava a atitude, o comportamento e, consequentemente, o resultado. Então, eles não acreditavam num Deus grande e temível. Podiam talvez até dizer, como muita gente diz: não, eu creio em Deus. Como eu já ouvi muitas vezes a própria bispa falar isso. Quantas vezes eu tive um tempo a oportunidade de ouvir, de acompanhar alguns atendimentos, e eu pude ouvir várias vezes ela dizendo: pega essa fé e joga lá fora. Porque muitas vezes é isso. A pessoa precisa desaprender e aprender de novo. A maneira como ela aprendeu, o que ela sabe sobre Deus não está certo. O que ela sabe sobre Deus, sobre a vontade de Deus, não condiz com o que a palavra de Deus diz. Quantas pessoas que chegam com essa visão religiosa de que ele tem que passar, porque o justo passa. Pois é, o justo passa por muitas tribulações, ele passa. E ele sai melhor. No início do ano nós falamos tanto de Daniel, dos 3 jovens, que não foram isentos de passarem por problemas, desafios,
Daniel foi para a cova, os 3 jovens foram para a fornalha, mas como saíram dessa situação? Deus não os livrou, não os impediu de passar, mas de lá saíram melhores, promovidos, honrados. Viveram, né, experimentaram a glória de Deus de uma forma, né, diferenciada, andaram no meio do fogo. Daniel passou uma noite com leões famintos, que quando os que jogaram ele lá, depois foram jogados, nem chegaram no chão, foram estraçalhados. Então foi Deus, como está escrito, que foi Deus que fechou a boca dos leões. Foi Deus que não permitiu que os leões, né, se aproximassem. Então, Deus não nos livra, mas nós, se estamos nele, passamos e saímos melhor. E, né, vivemos na situação a glória e o poder de Deus. Então é isso que Deus tem para o seu povo. Algo diferente. No mundo tem morte, tem destruição, tem derrota, né? No mundo tem cada vez mais pessoas doentes, dependentes de medicamento. É a coisa mais normal do mundo, as pessoas hoje dependerem e fazerem uso de medicamentos controlados, antidepressivos. Isso é normal, isso cresce cada vez mais. Agora diga assim, para mim, não é normal. Diga, na minha vida, isso não vai ser normal. Então você inclusive tem que fazer a listinha de coisas que eu não digo que é normal no mundo, mas talvez ainda é normal na sua vida. Mas que a partir de agora você vai, né, corrigir essa visão, esse pensamento. Não, não é normal. Derrota não é normal. Vergonha não é normal. Miséria não é normal. Dependência de medicamento não é normal. Fraqueza, moleza, viver com medo, viver intimidado, não é normal. Viver endividado não é normal. Muitas vezes há uma atuação maligna. Eu vou mostrar para você como havia ali uma atuação demoníaca, usando pessoas para manter aquele povo entregue. Havia uma pressão, né, com palavras de desprezo, palavras negativas. Havia ali uma pressão dos aproveitadores, dos estrangeiros aproveitadores, que tiravam proveito dessa situação vergonhosa, para manter o povo entregue, passivo, acomodado. Então, você precisa fazer a lista daquilo que talvez na sua vida tornou-se algo comum, aceito por você, mas que agora, sabendo qual é a vontade, qual é o desejo de Deus, o que Deus tem para o seu povo, tomando conhecimento desse Deus grande e temível, que trata o seu povo de forma diferente, né? Que trata o seu povo de uma forma especial, que não tem planos de derrota. Ainda Joel 2:25 diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a orugo, meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Vamos repetir? E o meu povo não será mais envergonhado. E o 27 diz: vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Quer dizer, sabe quando você vai saber que eu estou na sua vida? Quando na sua vida existir glória, quando a glória, a honra, a vitória, a prosperidade, né, for algo comum na sua vida. Então, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Então, definitivamente, isso tem que entrar, mas entrar de forma a te levantar, a fazer você reagir, sair da inércia e começar a orar de forma bem específica sobre situações que estão aí, talvez não é de hoje, não, há muito tempo. Há muito tempo, brigas, contendas, um casamento infeliz, sem alegria. Como nós sempre ouvimos o cultivo familiar,
Você não tem que sobreviver a dois. Sabe aquela coisa? Vou levando, né? Eu casei agora, né? Eu estou preso a esse relacionamento. Eu tenho que honrar a minha aliança, custe o que custar. Sim, você tem que honrar a aliança. Mas não aceitar viver a dois sem prazer, sem alegria, sem comunhão. Não é normal. E talvez muita coisa que hoje, né, nós aceitamos como normal já vem lá de trás, de um padrão antigo. Talvez você cresceu num ambiente de escassez, de miséria, de privações, cresceu, né, num ambiente de briga, de contenda, de pessoas viciadas em conflito e acha que é normal. Viver batendo boca, viver discutindo, viver brigando, viver gritando. Né? Talvez cresceu num meio onde as pessoas não confiavam em Deus e tentavam resolver as coisas ao seu modo, e você segue o mesmo padrão, porque você tem essa fortaleza e acha que a única saída é ir lá, pedir ajuda para alguém, pedir um empréstimo, e com isso você vai se complicando cada vez mais. Quantas pessoas que apesar de estarem em Cristo, ainda, né, não se tornaram essa nova criatura, não vivem um novo estilo de vida. Traz consigo o padrão velho. Traz consigo aquele padrão dos pais, que não é o padrão bíblico, o padrão de Deus. Então, esse povo estava sob influência, iam mantê-los naquela situação. E que quando esboçaram uma reação, sofreram todo tipo de ataque e de represália, né, de retaliação. E nós temos que romper com isso e aprender a lidar com essas retaliações. Em Neemias 2, continuando no versículo 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Repita comigo: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias tirou o povo da inércia. Neemias conseguiu influenciar esse povo e despertar dentro deles um outro espírito, uma outra visão, um outro olhar da situação. O povo se encheu de coragem. Diga: se encheu. Do que você está cheio? Do que está cheio o seu coração? O que tomou somente o seu coração? Nós sabemos o que a Bíblia fala sobre o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda acima de tudo o seu coração. Como você guarda o teu coração? A mente é a porta do coração. Vigia seus pensamentos. A Bíblia diz em Isaías que os pensamentos de Deus não são os nossos, são mais elevados do que o nosso. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. Os seus caminhos são mais elevados. Então, nós precisamos o tempo todo estar nos examinando, nos analisando e observando se estamos de acordo com Deus, alinhados com Deus. Eu estou pensando como Deus pensa, como Deus quer que eu pense? O que está tomando a minha mente? É algo que está de acordo com a palavra? Porque uma mentira pode tomar a minha mente, e quando eu passo a acreditar nela, ela se torna uma verdade na minha vida. Por eu crer, ela se torna uma verdade. O povo se encheu de coragem, e isso mostra, né, explica o porquê ficaram por 120 anos no mesmo lugar, na mesma situação, porque não estavam cheios da coisa certa. Porque quando se encheram de coragem, em 52 dias mudou. Então estavam cheios do quê? Estavam cheios de medo, cheios de incredulidade, de dúvidas. Estavam cheios das mentiras.
que ouviram mentiras como essa aqui, ó. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial monita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos. Por que zombaram e desprezaram? Porque a visão que eles tinham desse povo era de um povo frágil, de um povo incapaz, de um povo sem competência, aquela zombaria que eles fizeram, dizendo, deixa que construam, né? Basta que uma raposa suba nesse muro e ele vai desabar. Deixa claro que o olhar deles para esse povo era exatamente esse, são incompetentes, não são capazes, não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, a visão que os inimigos tinham deles, tornou-se a visão deles. A maneira como os inimigos pensavam, falavam a respeito deles, tornou-se a maneira como eles pensavam acerca de si mesmos. Foi o que entrou. Foi o que eles deixaram entrar. As opiniões, as críticas tiveram peso, tanto peso, que mantiveram eles por 120 anos no mesmo lugar. Aí quando o povo se enche de coragem, com as palavras animadoras de Neemias, vamos pessoal, olha essa situação, não condiz, não está certo, não é normal, não deve ser aceito, não é o que Deus tem para nós, e contou como Deus, né, não só colocou no coração dele o desejo de restaurar, mas como já vinha financiando, porque quando Deus desperta você, coloca algo no seu coração, ele financia. Quando ele te impulsiona para algo, você pode ir porque ele vai financiar, ele financiou, ele foi suprindo Neemias do que ele precisava para realizar aquele grande projeto. O povo se animou, o povo se encheu de coragem, os inimigos vieram, certamente com a mesma tática, com a mesma estratégia, zombaria, desprezo, crítica. Só que agora, né, eles estavam lidando com alguém que sabia quem Deus era, e é a partir desse conhecimento de Deus, revelado de Deus, que você também descobre quem você é, a sua verdadeira identidade. Então, se você, como você já ouviu aqui, se você não sabe quem é, você não sabe o que pode fazer, o que é capaz de fazer. Então, descobrir a sua verdadeira identidade é fundamental, e você descobre em Deus, em Cristo. Através de um relacionamento com Deus é que você passa a se ver da forma certa. É que a sua verdadeira identidade, né, aflora, aparece. Deus não te fez fraco. Você não é frágil. Você não é incapaz. Você não é burro. O diabo quer que essas mentiras entrem como uma verdade. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai sair disso. Isso nunca vai ter fim. Isso nunca vai passar. E assim somos bombardeados por pensamentos, sentimentos. Outrora, bocas são usadas. Eu acho. Eu penso. Né? Sempre tem alguém para emitir uma opinião não pedida, para dizer que não dá, que não vai ter jeito. Agora, se eu sei, né, o que Deus tem para mim, se eu acredito no que Deus falou comigo, essas vozes serão silenciadas. Essas vozes não surtirão efeito, não vão causar impacto. Não vão determinar o meu comportamento. Se o que alguém pensa e fala está determinando o meu comportamento, isso mostra que eu não me conheço e que eu não acredito no que eu ouvi e recebi de Deus. Infelizmente, isso é o que acontece com muita gente.
vem para a igreja, recebe a palavra. Deus, né, garante através da palavra vitória, mudança, viradas. Deus tem falado de um tempo de consolo, de conforto, de refrigério, de restituição. Mas quantas vezes a pessoa sai do ambiente de fé da igreja, onde ela está recebendo palavras de ânimo, e lá ela se depara com uma situação, ouve algo contrário, e aquilo tem mais poder sobre ela do que aquilo que ela ouviu de Deus. Ela não retém a palavra, ela não guarda a palavra. O que acontece? Ela deixa outra coisa entrar. Se a coisa errada entra, a coisa errada vai sair. Por isso que o salmista disse, em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então não basta eu ouvir, eu tenho que guardar, eu tenho que reter, esconder, manter no meu coração a palavra. Para quê? Para eu dar a resposta certa quando for tentado, pressionado. Então, sempre vai sair o que está lá dentro. O Senhor ainda disse, né, que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Quando sai isso de uma pessoa, quando uma pessoa trai, engana a mente, desiste, né? Nós sempre falamos, quando uma pessoa desiste da fé, sai da igreja, fisicamente, ela já saiu no coração faz tempo. Entendeu? A derrota já aconteceu há muito tempo. A mente, o coração já estava em outro lugar há muito tempo. Então aquilo só foi o reflexo, como o jovem, o filho pródigo. Quando saiu da casa do pai, né, há muito ele já tinha saído. Quando ele pediu a herança, é porque lá dentro ele já tinha tudo premeditado. Né? Quando ele saiu fisicamente, né, só se concretizou o que já estava dentro dele há muito tempo. Amém, pessoal? Então tudo começa na mente. Tudo começa dentro de nós. Eu tenho que guardar a palavra. Porque há uma luta do diabo para roubar a palavra. A parábola do semeador mostra isso. Tem gente que às vezes na igreja é roubado. O diabo consegue roubar assim logo que a pessoa recebe, a palavra nem entra. A dúvida, o questionamento, as conjecturas. Mas como? De que jeito? O racionalizar, ela já cede para a dúvida, e ali ela já é roubada. Às vezes a pessoa é roubada na igreja, mas quando sai e lida com as situações, e o diabo cria situações, ali ao invés dela dar a resposta certa, ela responde como já está habituado a responder, né? Se desequilibra, se chateia, se entristece, fala negativo, reclama, ou seja, sai aquele padrão já antigo, que ainda não foi, né, sabe, substituído pelo padrão certo. Então nós precisamos concentrar força nisso. Porque eu repito, esse povo ficou lá por mais de um século, porque estavam cheios da coisa errada. Porque quando se encheram de coragem, quando deixou a coisa certa entrar, em 52 dias mudou. Então tem coisas que estão aí há muito tempo, porque em relação a isso, você pensa errado. Em relação a isso, você tem uma visão errada. Talvez em relação a alguma área da sua vida, né, você não lida como a palavra ensina, você não olha para aquilo como a palavra te impulsiona a olhar. Você tem uma visão, a visão dos seus pais, você lida, né, do mesmo jeito que sempre lidou. Então precisa mudar. Precisa mudar. E acho muito interessante aqui também essa expressão, ó. O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha o que os inimigos tentaram incutir
ou, na verdade, já tinha sido incutido na mente daquele povo, que reagir era ir contra o rei. Mas Neemias agora, como a bispa disse ainda no início do encerramento, Neemias, ele não só conhecia o rei, como era conhecido do rei. E ele estava ali, né, com a permissão, com o aval e com a autorização do rei. Ele não deixou o seu posto sem autorização. Ele falou com o rei, ele pediu permissão, ele pediu cartas. Então, ele estava ali com o consentimento do rei. Na verdade, ele mesmo contou ao povo, né, como Deus vinha sendo bondoso, tocando o coração do rei para favorecê-lo, para ajudá-lo, suprindo os materiais. Mas o inimigo vem e diz: estão se rebelando contra o rei. Ou seja, quiseram convencer que permanecer naquela situação era a coisa certa, era a vontade de Deus. E olha, não é incomum pessoas cederem esse pensamento. Pessoas que vêm de uma fé religiosa, ou pessoas que ainda têm um conhecimento limitado, muitas vezes, da palavra. Ao entrar no propósito, começa a sofrer algumas pressões e retaliações, tem a sensação de que a situação ficou pior, está piorando, e não foram poucas as vezes que eu já ouvi de pessoas: eu acho que era melhor nem ter entrado. Ou seja, o diabo consegue convencer que era melhor ela se manter lá, entregue, conformada, que reagir não foi uma boa escolha. O diabo quer te convencer que reagir não é uma boa escolha, que nem adianta lutar, nem adianta tentar. Ele sempre vai tentar incutir isso na sua cabeça, que de alguma forma, né, Deus quer que você passe por isso, aceite isso. Não foi assim que os hebreus, muitos, pereceram no deserto? Sempre com esse pensamento: era melhor ficar no Egito. Por que nos tirou do Egito? Antes ficássemos no Egito. Então, olha só, a melhor coisa que aconteceu na vida daquele povo foi Deus ter levantado Moisés para livrá-los da escravidão. Mas facilmente o diabo conseguiu convencê-los de que sair da escravidão não foi uma coisa boa, algo bom, que era melhor ficar lá. Então estão se rebelando contra o rei? Quantas vezes o diabo quer nos convencer que nós não podemos reagir, sermos ousados nos nossos pedidos, né? E você precisa romper com essa barreira. O diabo quer que você acredite que Deus é a favor dessa situação terrível, humilhante, que você tem que aceitar, tem que passar, tem que se conformar, que reagir é contra a vontade do rei, é contra a vontade de Deus, e não, é tudo que Deus quer. É tudo que Deus precisa. Que alguém se levante, né? Quando Gideão se indignou, quando Gideão, né, mostrou ali a sua indignação, malhando o trigo no tanque de prensar uvas, estava todo mundo, né, fugindo, se escondendo, ele estava lá. E quando o Senhor fala com ele, sai dele essa indignação. Senhor, o que é feito das suas maravilhas? Você vê que ele não aceitava. Ele não estava totalmente correto na sua forma de pensar, né? Porque aquela situação também era consequência de escolhas erradas, de fazer o que o Senhor reprova. Então, Deus não tinha nada a ver com a derrota, mas sempre tem tudo a ver com a restauração, com a transformação. Mas Deus gostou daquilo, porque Deus procura pessoas indignadas, inconformadas. Você vê que Deus não
pôde ser com Moisés quando Moisés, na carne, tentou defender o hebreu matando o egípcio. Mas Deus desistiu de Moisés? O desejo de fazer algo pelo povo era legítimo. Deus se agradou, Deus está à procura de pessoas dispostas a lutarem, a reagirem, a fazerem algo a respeito. Mas tem que ser o modo dele, do jeito dele. Moisés tentou na carne e não deu certo, Deus não foi com ele. Deus não foi com ele. Mas aquilo certamente chamou a atenção de Deus. Deus viu, não, tem algo aí. Tem algo nessa pessoa. Essa pessoa, quer uma mudança. Ele viu a mesma coisa em Gideão. Senhor, o que é feito das suas maravilhas? Que os nossos pais nos contam. Em outras palavras, como o Senhor pode dizer que é comigo? E olha a situação que nós estamos. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito. Então Deus gosta quando encontra esse espírito inconformado, indignado. É onde ele pode começar a agir, a trabalhar na sua vida. Porque enquanto uma pessoa está lá vendo uma situação terrível, humilhante, como normal e aceitando, enquanto eu estou lá e eu não vejo que aquilo é um problema, como eu vou me livrar dele? Como é que eu vou me livrar de um problema que eu sequer enxergo, reconheço, admito? Como alguém vai ser salvo se não reconhece que é um pecador, não é mesmo? Como alguém vai ser livre se não enxerga que é um escravo? Então nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos e temos que permitir que a palavra faça isso. Neemias foi levantado por Deus para abrir os olhos daquele povo e fazê-los enxergar. Vejam, que vocês não estão vendo. Ele não disse vejam a situação que estamos, não, ele disse vejam a situação terrível em que estamos. E os detalhes precisam ser observados. Quando você começa a meditar pausadamente, você vê que as palavras vão saltando. Ele não disse, vejam a situação que estamos. Não, vejam a situação terrível. Isso aqui é terrível. Isso aqui não condiz. Isso não deve ser aceito. Isso não é normal. Vejam a situação terrível, humilhante em que estamos. Porque às vezes a pessoa está lá vivendo uma situação terrível, não está vendo que é humilhante, não está vendo que é vergonhoso aquilo, não está vendo que ela, sendo um crente, um cristão, não está glorificando o nome do Senhor. Então por que Deus não faz? Porque eu estou cheio da coisa errada, porque eu estou inerte, porque eu estou passivo, porque eu já sofri uma derrota na mente, porque eu já talvez me convenci que Deus me quer nisso. Que se eu reagir eu vou estar indo contra o rei. Tem gente que tem esses bloqueios. Tem gente que precisa ir fundo, porque tem bloqueios nesse sentido. Ele sequer pede, ora, porque ele teme estar, quem sou eu para falar dessa forma com Deus? Pois o próprio Deus fala, cheguemos com ousadia ao trono da graça. Pede-me a terra, e eu te darei, pede-me. Ele não coloca limites, tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então assim, não tem por que não pede, Tiago disse. E por que não pede? Porque não acredita. Porque acredita uma mentira. Porque o diabo, conseguiu incutir a sua verdade, que é uma mentira. Então, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Isso funcionou antes, mas não funcionou agora com Neemias. Que sabia quem era, que conhecia o rei e era conhecido dele. Conhecia o rei e era conhecido dele. E aí traz isso para a sua vida. Nós temos que conhecer a Deus, sermos conhecidos dele, conhecemos a sua natureza. Como falava ainda ontem, eu preciso ter esse olhar para Deus, de um Deus grande, um Deus temível, um Deus de compaixão. Um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso. Nas orações, o Neemias se refere a Deus dessa forma, porque era o que ele acreditava.
Era o que ele acreditava, num Deus grande, num Deus temível, num Deus poderoso, num Deus misericordioso, cheio de compaixão. Então essa era a visão que ele tinha de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Como você enxerga Deus? Como você se enxerga? Talvez você se enxerga como o inimigo quer que você se enxergue, e não como Deus quer que você se veja. Tinham consciência dos erros, consciência do pecado, consciência das escolhas erradas. É muito importante que eu tenha consciência das escolhas erradas, para que eu deixe de errar, para que eu me arrependa, para que eu peça perdão, para que eu me humilhe. Agora, eu preciso ter consciência também do amor de Deus. Desse Deus que restitui, desse Deus que restaura. Está entendendo? Eu já vi pessoas que já estavam um tempão em Deus, já tinham se arrependido porque já não estavam mais praticando o que praticavam antes, mas ainda tinham bloqueios para orar, para falar, para pedir. Porque, de alguma forma, o diabo incutiu lá, você merece passar por isso. Olha o que você fez. Você fez isso. Você abriu essa porta, você deu essa legalidade. Lembra o diabo está sempre lembrando você dos seus erros, das suas falhas, para te manter acuado, intimidado, para roubar a sua ousadia. O diabo quer você acuado, intimidado, aceitando menos. E até acredita nesse absurdo. Você está indo contra o rei. Você não pode? Você não pode. Que é isso? Está se rebelando contra Deus? Está achando que Deus, né, tá sendo injusto com você? Olha o que você tem que aceitar. Quem está acompanhando, pessoal? Estão se rebelando contra o rei. Olha como eles colocaram. Olha como eles como eles colocaram. Isso é uma rebelião, hein? Uma rebelião. Eu me indignar com uma situação, eu dizer basta, eu dizer chega. Eu acreditar na verdade, isso é rebelião. Eu acreditar no que Deus tem para mim e me levantar e lutar por algo melhor. Isso é arrogância? Tem gente que confunde, né? Ambição com arrogância. E ser uma pessoa ambiciosa não é ser uma pessoa arrogante. Querer ser e viver tudo que Deus prometeu não é ser arrogante. E humildade nada tem a ver com uma vida decadente como esse povo vivia. Nada tem a ver. Então vamos, se alguém tem essa associação, né, eu tenho que passar, não, humildade é ouvir a Deus. Então é muito importante você saber quem você é, e isso só é possível através de um relacionamento com Deus. Conhecer a Deus. Hoje a minha esposa foi numa reunião de escola, eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi da professora a respeito da minha filhinha. A própria professora falando que gostou da postura, da maneira como minha filha lidou com o amiguinho que estava chamando ela de mentirosa e zombando dela. E ela falou, normalmente as crianças ficam intimidadas, emburra no canto, chora, e ela precisava ver a firmeza. Ela se levantou e dizia, não sou mentirosa, eu não sou essa pessoa, né? E ela falou, ela teve um posicionamento firme. Olha, parabéns pela forma como vocês estão educando. Então eu achei isso muito, claro, é muito gratificante você ver que o que você fala está entrando. Quantas eu já falei para ela, filha, isso vai acontecer. Alguém vai falar isso, amiguinhos vão falar aquilo, e você, quem que é você? Você é o quê? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, mas você tem que falar e tem que, né, acreditar nisso. Então fala, papai, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem. Às vezes falava de uma forma, mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não, direito, fala certo, você tem que acreditar. Muitos de nós não fomos, eu não fui.
Eu não tenho memória, né, dos meus pais incutindo essa visão correta em mim. Mas hoje eu posso fazer pelos meus filhos. E você pode fazer por você, pelos seus. Porque isso aqui nós sempre teremos. Sempre vai ter um Sambalate, um Tobias, um Amoni, um Gesem, sempre vai ter um enviado do diabo para te desacreditar, para de alguma forma, sabe, com suas palavras, com seu desprezo, com a sua indiferença, tentar te convencer que você é um nada. Diga, eu não sou nada. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Diga, Deus tem o melhor para mim. Deus me chamou para uma vida poderosa. Se você realmente acredita nisso, você dá uma resposta semelhante à do Neemias. Eu lhe respondi no 20. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Você vê que ele tinha ali uma firmeza, né? Um posicionamento firme, uma ousadia, uma coragem, uma segurança que vinha de Deus. Porque ele já coloca Deus, o Deus dos céus. Então por que ele conseguiu se posicionar dessa forma? Porque ele conhecia Deus. Porque ele cria em Deus. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Em sua resposta, Neemias deixou claro o peso, a importância que tinha para ele as palavras dos opositores. Nenhuma importância, nenhum peso. Não mexe comigo, não muda nada dentro de mim o que você pensa, o que você está dizendo, a sua visão a meu respeito, a nosso respeito. Não pesa, não tem importância. Né? Ele deixa claro aqui, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém, em sua história não há nada de memorável. Como que diz, quem são vocês? Quem são vocês? Para que eu dê crédito. Por isso que a bispa outro dia falou isso no culto, né? Quando ela ouve que o especialista, ela já desacredita. Quem é o especialista? Quem é a fonte do conhecimento? Disseram. Quem disse? Os especialistas disseram. Quem que é o especialista dos especialistas? Quem sabe mais? Deus. Então não é porque alguém disse que tal enfermidade não tem cura, que tal problema não tem solução, que eu vou comprar essa ideia, que eu vou aceitar. Que eu vou deixar isso entrar. E determinar a minha crença, a minha forma de lidar com aquilo. Mas quantas pessoas que estão ouvindo a palavra? E você tem que fazer uma escolha no que você vai acreditar. Eu posso me lembrar do Senaqueribe lá, afrontando o povo e mandando dizer, né, ao Ezequias, ao rei Ezequias, né, não engane o povo, dizendo ao povo, não deixe que Ezequias os engane, quando ele diz que Deus vai salvar, quem pôde livrar, quem pôde salvar? Então tinha Ezequias de um lado, dizendo ao povo, não tenham medo, com ele está o poder humano, conosco está o poder de Deus, não tenham medo. E do outro lado tinha o inimigo dizendo, não deem crédito a Ezequias, ele está enganando vocês. Nenhuma nação pôde escapar das minhas mãos. O Deus de tantas nações não puderam me prevalecer, me resistir. Então, não dê crédito às palavras do Ezequias, não. Quando ele afirma que Deus vai livrar, porque não vai. Então é uma guerra que nós, né, enfrentamos diariamente, na mente. Você está aqui ouvindo a palavra, Deus garantindo vitória. Mas aí vem pensamentos, vem sentimentos, vem um Sambalate, vem um Tobias, vem um Gesem, vem um enviado do diabo para te desacreditar. Você escolhe com que voz vai ficar, no que vai acreditar. Se você realmente acredita em Deus, vai ser uma resposta como essa. Quem é você? Quem é você para merecer a minha atenção? Para eu dar crédito?
Na história não tem nada de memorável. Vocês não fizeram nada. Eu não vou dar ouvido a vocês. Não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvido a pessoas negativas, incrédulas. Olha aqui o que a Bíblia diz em Samuel 17. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Vamos repetir? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Ele não se distraiu com seu irmão, que ficou incomodado com ele, só por ele está interessado na recompensa de quem vencesse, quem matasse Golias. Porque quando ele ouviu, ele perguntou de novo: peraí, o que vai receber o homem que matar o Golias? O Eliabe olhou para ele e deve ter pensado: será que ele não está vendo? Será que ele não sabe que o Golias é um homem, é um gigante treinado para matar? O que esse sujeito está querendo saber? Ele não é capaz. Essa era a visão que não só Eliabe, mas todos tinham de Davi. Ele é incapaz, é um menino. O que ele está fazendo aqui? Ele é presunçoso. Seu coração é mau. Julgou, deduziu, tentou diminuir. O Davi fez o quê? Chorou, se entristeceu com as palavras do irmão. Virou para o irmão e disse: puxa, eu nunca esperava que você, meu irmão, fosse dizer isso de mim. Foi isso que ele fez? Se virou. Entendeu? Não se distraiu. Deixou o irmão falando sozinho. Não se incomodou com os julgamentos, com as deduções. Virou-se, se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Você não merece minha atenção, Eliabe. Nem vou dar crédito ao que você está falando, muito menos ao que você pensa a meu respeito. E Eliabe estava bem enganado, né? Em relação a Davi. Seu coração é mau. Ele falou que o coração de Davi era mau, pois Deus escolheu justamente pelo seu coração, por seu coração ser segundo o coração de Deus. Então você vê que era a boca do diabo ali. Era o mal, tentando confundir. Em Marcos 5,35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Vamos repetir? Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: diga, não tenha medo, então somente creia. Então, grava isso. Jesus não fez caso, não deu a mínima, não deu atenção. Não fazendo caso do que eles disseram. Não dando atenção àquela notícia, aquele comentário, né? E aquele conselho, ó, nem precisa mais incomodar o mestre. Tem conselhos, tem palavras, que é exatamente isso. Não merece a sua atenção. Não dê a mínima, porque a sugestão era: aceita, acabou. Não tem jeito. Sua filha morreu, tarde demais. Conforme-se. Nem precisa mais incomodar. Aceita. Já está definido. E Jesus disse: não tenha medo. Então somente creia. Ele exigiu que a fé que o levou até Jesus, que o trouxe, né, até ele, fosse mantida até o fim. Você não veio até mim, Jairo, porque acreditou que eu pudesse fazer algo? Então, pois bem, continua crendo. A despeito de tudo, parece que piorou, né? Porque quando a filha foi, quando Jesus já estava a caminho, a filha morreu. Então a situação piorou.
E muitas vezes nós vivemos, né, coisas, experiências semelhantes. Puxa, eu entrei no propósito com expectativa, né, de tantas coisas acontecerem e mudarem, e parece que piorou. Parece. O diabo quer que você acredite que você deu um tiro no pé. Não foi uma boa coisa eu ter entrado nesse propósito. O que estava ruim ficou pior. E o Senhor espera que você continue focado no que Ele colocou no seu coração e no que Ele tem falado com você. Ele tem garantido um tempo de consolo, um tempo de conforto, de restituição, de restauração. Olha só, essa fala do Neemias é muito forte. Neemias 6:11, todavia eu lhe respondi, vamos repetir? Acha que um homem como eu deveria fugir? Vamos repetir novamente? Acha que um homem como eu deveria fugir? A Bíblia diz que o ímpio foge, mesmo que não tenha ninguém perseguindo. Mas o justo é intrépido, valente, corajoso como leão. O justo não se curva, o justo não se cala, o justo não abre mão da sua confiança, da sua fé. Então, todo justo tem essa postura. Não negocia com o inimigo. Não cede à pressão. Vamos lembrar dos 3 jovens diante de Nabucodonosor. Nem precisa. Né? Na verdade, o rei Dário, né? Nem precisa mandar tocar as trombetas. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, mas se Ele não quiser livrar, nós vamos para a fornalha, mas nós não nos curvamos. Quer dizer, eu não abro mão do que eu acredito. Eu não vou ser movido pelas circunstâncias, pela pressão, pelo problema. O problema não vai determinar minha atitude. O que a situação pede, ela não vai ter de mim. O que o diabo quer que eu pense, acredite, eu não vou pensar. Vou ficar com o que eu sei. Que Deus pensa, que Deus fala a meu respeito. É nisso que eu vou acreditar. Então acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Diga comigo, não, eu não irei. Ele disse isso para quem estava ali com uma conversa fiada, inventando mentiras, né, tentando movê-lo e levá-lo a ter uma atitude que iria desacreditá-lo, que pudesse soar como uma covardia, porque se eu ele enfraquece, o que vai acontecer com o povo? Vai perder força, vai perder coragem, e a obra vai parar. E ele na hora, olha só, essa expressão, um homem como eu, ou seja, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei, né, qual é o propósito da minha vida, porque eu estou aqui, né, por qual razão eu iniciei esse propósito, esse projeto de restauração. Não é pelo que estão dizendo, não estou fazendo isso com a eminência de me tornar rei, governador, não, eu estou aqui por um propósito, eu sei. Então fale o que quiser falar, pode mentir, pode inventar histórias, eu sei. Ele não se moveu. Ele não abriu mão da sua confiança. Então, quando você sabe quem você é, essa é a resposta, essa é a postura que você tem, e essa postura, eu poderia fazer um grande levantamento de pessoas que não se curvaram, o fim que tiveram, que não negaram a fé, o fim que tiveram, que não abriram mão da sua confiança, que fim que tiveram, que foram até as últimas, que fim que tiveram. Honra, glória, vitória. Então, em nome de Jesus, essa é a postura que Deus espera encontrar no seu povo. Amém? Fique em pé, por gentileza, pega o seu propósito, coloca no seu coração, com seus olhos fechados. Quem é você? Neemias sabia quem era.
Neemias respondeu: acha que um homem como eu deveria fugir? Ou seja, eu não sou do tipo que foge. Eu não sou do tipo que cede, que se curva. Eu não sou desse tipo que desiste, que para. Será que você pode dizer a mesma coisa? Então diga. Então diga. Neemias disse àqueles zombadores: vocês não merecem minha atenção. Eu não vou dar nenhum crédito, nenhuma atenção, nenhuma importância ao que vocês estão falando, às críticas, às opiniões, às zombarias. Quem são vocês? Eu sei quem eu sou. Então, em nome de Jesus, vamos, acredite na pessoa que Deus diz que você é. Acredite no poder que Deus diz que você tem. Acredite nas promessas que o Senhor está fazendo a você. Acredita que Deus iniciou uma grande obra de restauração. E você só precisa dar condições a Ele. Porque no final nós vamos ler que os inimigos reconheceram que aquela obra fora executada com a ajuda de Deus. Deus vai te ajudar. Ele não vai fazer o trabalho sozinho. O Senhor ajudou aquele povo. Sem a ajuda de Deus não seria possível, mas sem a participação do povo também não. Sem a ajuda de Deus, jamais teriam obtido o resultado que obtiveram e em tão pouco tempo. Então, o fator determinante sempre é Deus. Mas nós temos a nossa parte, e a sua parte é essa. É manter o foco. É não se intimidar, é não se acovardar, é não parar, é não retroceder. À medida que a pressão aumentar, colocar mais força, porque é o que nós vemos Neemias e o povo fazendo. À medida que a pressão foi aumentando, as ameaças cresceram, os riscos aumentaram, eles se levantaram com mais força ainda. Eles cresceram, eles não diminuíram. Queriam fazer Neemias fugir a todo custo. E essa foi a resposta dele: um homem como eu não foge. E você precisa deixar claro isso para o mundo espiritual. Uma pessoa como eu não desiste. Uma pessoa como eu não se curva. Uma pessoa como eu não abre mão. Em nome de Jesus. Você precisa acreditar no que Deus tem para a sua vida. Que é o melhor. Que é plenitude. Que é uma alegria completa. Uma restauração completa. Não deixe faltar nada no seu projeto de restauração. Faça a lista daquilo que tem sido, talvez, por você tratado como normal, mas que você entende pela palavra que não é normal e não deve mais ser aceito. Não, eu não vou me conformar com isso. Sabe aquela coisa? Eu creio, mas não tem esse mais, eu creio. Eu creio na salvação da minha família, eu creio na libertação dos meus familiares, eu creio na quitação dessas dívidas, eu creio na prosperidade, na abundância, eu creio na conquista da minha casa, na troca do meu carro, nesse sonho impossível se realizando. Eu acredito na minha cura, eu acredito na minha cura física, emocional, em nome de Jesus. Não, você não tem que depender de um medicamento, você não tem que ser escravo de um vício. Não, você não tem que se conformar com algo que você sabe pela palavra que não condiz, não está de acordo com o que Deus tem para você. Eu vou ler novamente o que diz aqui em Êxodo: naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Então no Egito tem morte, tem derrota, tem destruição, mas em Gósen não. Onde o meu povo habita não.
Lá no Egito tem choro, tem lamento, tem tristeza, tem desespero, mas em Gósen, onde meu povo habita, tem paz, tem alegria, tem vitória. Naquele dia tratarei de maneira diferente. Então, em nome de Jesus, creia que na sua vida vai ser diferente, que o normal na sua vida vai ser você ser cabeça, estar por cima, ter para emprestar, ter saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, ter energia, ter força, ter vigor, ter ânimo, ter um lar estruturado, um casamento feliz. Vamos, em nome de Jesus. Levanta o seu propósito aos céus, diga: Senhor, é nisso que eu acredito, esse vai ser o meu normal. O meu normal não vai ser uma vida bagunçada, uma vida miserável, uma vida à margem. O meu normal não vai ser uma vida escassa, cheia de privações. Não, o normal para mim vai ser uma vida de glória, uma vida poderosa, uma vida onde eu desfruto do melhor dessa terra. O meu povo, o Senhor disse, não será mais envergonhado, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. Deus tem plenitude para o seu povo. Eu quero que você, com o seu propósito levantado, diga: Senhor, eu creio nisso, eu acredito em plenitude, eu acredito em vida plena, vida abundante, eu acredito, meu Deus, que nesses 52 dias, o Senhor vai mudar o cenário da minha vida, o Senhor vai virar o meu cativeiro, o Senhor vai remover a vergonha, a humilhação, e em lugar da vergonha eu vou ter dupla honra, e eu vou ser restituído, no mínimo em dobro, porque assim está escrito. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus, por essa restauração completa na vida do seu povo. Eu oro, meu Deus, para que essa pessoa, meu Pai, esteja se enchendo agora de coragem, se enchendo ainda mais, meu Deus, da tua palavra, escondendo no seu coração o que o Senhor está garantindo, o que o Senhor está anunciando a cada culto, meu Pai. Que ela, meu Deus, não se intimide diante da zombaria, dos ataques, das palavras negativas, dos pensamentos, sentimentos que chegam, meu Pai, meu Deus, para nos manter cativos, para nos manter inertes e passivos. Eu rejeito agora toda inércia, toda passividade, toda incredulidade. Eu rejeito toda confusão mental. Eu rejeito essa força demoníaca que quer convencer essa pessoa a se entregar, a aceitar algo que ela não tem que aceitar e que não condiz, meu Pai, com os teus planos, com os teus pensamentos que são de paz, é de bem, não de mal. Em nome de Jesus, eu rejeito essas vozes que dizem, meu Deus, que acabou, que é tarde demais, que não precisa lutar, que não precisa mais incomodar o mestre, não precisa lutar, não precisa fazer mais nada, porque já está definido. Não, Senhor, não, meu Pai, eu oro para que ela, meu Deus, receba essa palavra, a palavra que o Senhor disse para Jairo: não tenha medo, creia somente, não é o fim, não acabou, não terminou, só termina quando eu digo que terminou. Meu Deus, que ela se encha de coragem, se encha dessas palavras, meu Pai, e responda, meu Deus, como Neemias respondeu. Em nome de Jesus, eu oro por um povo focado. Eu oro, meu Deus, para que essa pessoa mantenha, meu Deus, essa mesma fé até o fim, Senhor. Porque muitas vezes vemos pessoas tendo fé para começar, fé para se levantar, mas não tendo a fé, meu Deus, para manter, meu Deus, as mãos erguidas, para se manter no Senhor, para se manter no lugar certo, meu Deus. Muitos, meu Pai, meu Deus, desistem no meio do caminho, mas eu creio que aqui há pessoas como Neemias dizendo: eu não sou desse tipo, uma pessoa como eu não age assim, uma pessoa como eu não para, não desiste, não recua. Meu Deus, que ela saia daqui com essa palavra ardendo, queimando no seu coração e dizendo a si mesmo: eu não sou desse tipo que foge, que abre mão, que desiste, que permite que a situação, que pessoas, que bocas usadas pelo mal, convença, diminua. Não, em nome de Jesus, que sai daqui, Senhor, um povo guerreiro, um povo convicto, um povo certo da sua vitória, certo, meu Deus, que nesses 52 dias vai viver
o inimaginável e vai terminar de forma irreconhecível, incomparável, como o Senhor tem prometido. Eu creio nisso, eu consagro esse projeto de restauração. Eu concordo com uma restauração completa, total, na vida do seu povo. Eu ligo cada oração que já foi e ainda será feita, meu Deus, nessas 25 horas da Casa Firme. Eu ligo cada oração na terra para ser ligada nos céus, e eu tomo posse de testemunhos poderosos, vidas restauradas, casamentos restaurados, meu Deus, saúde restaurada, financeiro restaurado, vida espiritual restaurada, tudo, meu Deus, restaurado na vida do seu povo, em nome de Jesus. Diga: eu creio nessa oração, e eu tomo posse dela, e eu declaro que esses 52 dias será o melhor tempo da minha vida. Diga: eu vou viver uma restauração completa, total, na minha vida, em nome de Jesus. Amém?